Você confia no que vê e no que lembra, mas todos os dias seu cérebro edita a realidade. Hoje eu vou quebrar crenças comuns do cotidiano e mostrar por que você não viu, não ouviu e não percebeu, mesmo quando tinha certeza. Antes dos exemplos, 3 chaves rápidas. Atenção seletiva é o seu cérebro escolhendo um pedaço do mundo e ignorando o resto. Como um holofote cegueira inatencional. É quando algo óbvio acontece, mas como o holofote estava em outro lugar, você simplesmente não registra. Não é distração boba, é limite do sistema. E habituação é quando o cérebro para de avisar sobre algo repetido. Cheiro, barulho, sensação. No começo grita, depois vira silêncio. Agora mistura isso com carga cognitiva, que é quando você está com a mente lotada e com a memória de trabalho, que é o bloco de notas mental, pequeno e rápido. Combinou, então vamos quebrar crenças. Uma por uma. Exemplo 1. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que você chama de multitarefa costuma ser troca rápida. Você alterna foco e paga um pedágio em cada troca. Responder mensagem, voltar para o e-mail, checar outra aba, voltar para o e-mail. Parece eficiente, mas a memória de trabalho fica reiniciando. E a carga cognitiva sobe. Resultado, mais erros e a sensação de cansaço sem motivo, transição. E se isso acontece com tarefas simples, imagina com coisas importantes. Exemplo 2. Eu vejo tudo enquanto dirijo. Você olha, mas nem sempre enxerga. Se sua atenção está no GPS, ou na placa, ou naquele carro estranho na frente, né? Você pode não perceber um pedestre começando a atravessar, não porque você é ruim, mas porque o holofote da atenção é estreito, e a cegueira inatencional aparece quando você mais jura que está atento. Transição. E o pior é que isso não acontece só na rua. Acontece em casa. Exemplo 3. Se estivesse na minha frente, eu notaria quantas vezes você procurou o celular com ele na mão, ou procurou o óculos com ele na cabeça. Você não estava procurando um objeto, você estava procurando uma imagem mental específica. Atenção seletiva. Você filtra o mundo por expectativa. E o que foge do modelo passa batido. Transição. Agora vamos mexer com uma crença ainda mais perigosa. Exemplo 4. Minha memória é confiável. Memória não é gravação. É reconstrução. Você lembra do que aconteceu e também do que achou que aconteceu e do que alguém comentou depois. A memória de trabalho preenche buracos. E quando você repete uma história, ela solidifica, mesmo se estiver um pouco errada. É por isso que 2 pessoas podem viver o mesmo momento e contar versões diferentes, sem uma delas estar mentindo. Transição. E falando em sentir que algo aconteceu. Exemplo 5, meu celular vibrou. Você jura. Você até pega o aparelho e não tem nada. Às vezes seu cérebro está treinado para esperar notificações. O corpo sente uma pressão da roupa, um movimento, um microtoque, e a atenção seletiva ele transforma isso em vibração, porque essa é a previsão mais provável. Transição, notificações, aliás, puxam outra crença. Exemplo 6. Eu só dou uma olhadinha. Uma olhada vira 2. 2 viram só responder. E quando você volta, você não volta igual. A memória de trabalho já foi ocupada. A tarefa que parecia simples fica fragmentada. E você começa a reler a mesma frase. Não é falta de força de vontade, é custo mental. Transição. Agora, vamos para um truque que acontece com seus sentidos. Exemplo 7. Se está cheirando menos, é porque o cheiro acabou. Nem sempre perfume, cheiro de comida, cheiro de ambiente. Depois de um tempo, você para de notar. Isso é habituação. Seu cérebro decide. Isso não é novidade, não é urgente e economiza energia. Por isso você entra num lugar e sente tudo e, minutos depois, parece normal. Transição. E não é só cheiro. Exemplo 8. Eu me acostumo com barulho, então ele não me afeta. Você pode até parar de perceber conscientemente, mas o corpo continua reagindo. Um ventilador, um trânsito distante, uma TV ao fundo. A atenção para de apontar, mas a carga cognitiva pode aumentar. Como um peso pequeno, constante, você termina o dia mais drenado, sem saber por quê.
Transição. Agora vamos mexer com algo que parece íntimo, seu paladar. Exemplo 9. Meu gosto é absoluto. Quando você acredita que algo é melhor, você tende a perceber como melhor um café especial, um prato da casa, uma embalagem premium. A expectativa dirige a atenção. Você procura notas, detalhes, qualidades e encontra, não porque seja mentira, mas porque seu cérebro participa da experiência, transição, e se expectativa mexe com gosto. Ela mexe com pessoas. Exemplo 10. Eu sempre reconheço alguém de longe. À distância, seu cérebro usa atalhos. Cabelo, postura, roupa, jeito de andar. Você vê alguém parecido. Sua atenção seletiva encaixa a pessoa numa categoria e pronto, você tem certeza até a pessoa virar e não ser... Isso mostra como a mente prefere velocidade. A precisão vem depois. Transição. Agora uma crença clássica, a mais comum nas discussões. Exemplo 11. Você estava ouvindo sons, mas não necessariamente processando. Alguém fala, você responde aham, e segundos depois, o que você disse mesmo? Quando a memória de trabalho está cheia, a fala entra e sai, e às vezes acontece o contrário. No meio do barulho, você escuta seu nome. Atenção seletiva, seu cérebro deixa esse sinal passar. Porque, para ele, isso importa. Transição. E tem um detalhe cruel. Quanto mais confiante você fica, mais fácil cair. Exemplo 12. Se eu não vi, não aconteceu. Você abre a geladeira, procura o pote, fecha, alguém abre. E acha em 2 segundos. O pote estava lá, mas sua atenção estava procurando outra coisa. Cegueira inatencional não é escuridão, é edição. Seu cérebro recorta o mundo. E o resto vira pano de fundo. Transição. Mais 2 quebras rápidas. Porque essas doem no ego. Exemplo 13. Eu percebo quando estou cansado. Às vezes você só percebe depois. Quando a carga cognitiva fica alta por horas, você normaliza. A mente trabalha no limite e chama isso de rotina. Aí você erra coisa boba. Se irrita sem motivo. Esquece palavras simples. Não é drama, é memória de trabalho saturada. Transição. E para fechar, uma crença que parece inocente. Exemplo 14. Eu me acostumo. Então tá tudo bem. Você se acostuma com muita coisa. Com uma cadeira desconfortável, com um brilho forte, com um aplicativo te chamando toda hora. A habituação te dá silêncio. Mas não necessariamente te dá saúde mental. Às vezes, o melhor sinal de que algo está te afetando é você ter parado de notar. E aqui está o ponto central do vídeo. Seu cérebro não é uma câmera, é um editor. Ele escolhe, ele corta, ele completa. A atenção seletiva decide o que entra. Cegueira inatencional esconde o resto. A habituação desliga o alarme do que se repete. Então, da próxima vez que você disser, isso eu nunca faria, ou eu teria percebido. Lembre, você é humano, e isso é exatamente o que te torna previsível. No próximo vídeo, a gente vai entrar em hábitos estranhos do cérebro, coisas que você faz no automático e nem percebe. Se você quer esse próximo, se inscreve e deixa um comentário com a crença mais teimosa que você já quebrou. Eu leio as melhores para continuar a série.